quero trazer uma mensagem, pode acender as luzes para nós. Mateus capítulo 6. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, igreja. Por ser nosso primeiro encontro do ano, né? Então hoje eu não vou pregar uma mensagem expositiva. Então hoje nós não vamos expor de forma expositiva, verso a verso, conforme a gente costuma fazer aqui. Mas eu quero trazer uma mensagem para dar um norte para vocês. Uma mensagem que vai servir de bússola, que vai servir de guia para vocês nesse início de ano, amém? Por isso então essa mensagem, por isso então eu quero ler esse texto com os irmãos, e eu quero dar direção para vocês, como pastor dessa igreja, para como vocês então se moverem nesse ano. Então Mateus capítulo 6, versículo 33, é um texto extremamente conhecido pelos irmãos, e que muitas vezes, nós sabemos ele de cor, na ponta da língua, mas nós não temos levado ele de fato, de forma séria na nossa vida cotidiana. Então diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33, todos aí encontraram: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é aquela que nos direciona. Que o Senhor abra então a luz do nosso entendimento, a nossa compreensão, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encoraje, ó Pai, a viver as Escrituras, ó Deus. Em nome de Jesus, cesse toda e qualquer dispersão, para que nós possamos ter uma absorção total daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos aqui no 3, vamos ler esse que está aqui, que aí todo mundo lê junto. 1, 2, 3, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Amém. Então o que eu quero ministrar com os irmãos hoje é ter uma vida de prioridade. Nós precisamos entender a priorizar algumas coisas na nossa vida, porque o que a gente mais escuta é: pastor, como que eu vou conciliar a minha caminhada com Deus e a minha faculdade, os meus estudos? Eu estou estudando para concurso, eu estou estudando para vestibular. Como que eu vou conciliar a minha caminhada com Deus e o meu trabalho, sendo que o meu trabalho, a minha carga horária é altíssima, não me sobra tempo para nada, eu saio cedo de casa, eu chego à noite. Inclusive eu já tenho uma sugestão aqui para os irmãos. Lembra que a gente sempre vai trazer algumas sugestões, e a ideia é que os irmãos acatem. Eu estou lendo um livro, já falei sobre tomando decisões segundo o coração, segundo a vontade de Deus. Já vai chegar, não sei se vocês perceberam, mas a gente já montou a estantezinha ali da livraria, vai chegar todos os livros que eu citar aqui, vai chegar para vocês ali. Então, tomando decisões já vai chegar, a gente já encomendou. Agora o próximo que eu estou lendo, e que já entra nisso aí para você, chama Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Então justamente essa é a abordagem dele, porque nós vivemos em uma era moderna, onde nós vivemos para trabalhar. Nós passamos muito mais tempo no trabalho do que na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Então esse livro Fé e Trabalho vai te ajudar a discernir um pouco sobre isso. Pastor, como que eu vou conciliar a minha vida, sendo que o meu trabalho me suga todas as energias? Pastor, como que eu vou conciliar a minha vida com Deus e a minha vida comum? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não tem vida comum e vida com Deus. É uma vida só. Amém? Você não é dicotômico. Não existe o Diego pastor na Fluir e o Diego empresário fora da Fluir, não. Existe o Diego pastor e empresário. Sempre. Eu sou pastor na minha empresa, eu sou pastor na igreja. Eu sou empresário lá, mas eu também posso ser empresário aqui, é um só. Então nós somos um ser só, sempre integrados no Senhor. Então a gente tem que parar de ter essa ótica de conciliamento, mas nós precisamos viver uma vida de prioridades. Porque não adianta nada eu querer ter equilíbrio na minha vida se eu não tenho uma prioridade, que é Cristo Jesus. Se você está tentando enxergar a vida nessa ótica, irmãos, de como conciliar, de como equilibrar, você está olhando a vida de uma maneira errada. Porque a vida com Jesus não é uma vida de conciliamento, não é uma vida de equilíbrio somente, é uma vida de
prioridade. Você precisa aprender a ter prioridade. Muito antes de buscar fazer algumas coisas, você precisa fazer aquilo que você já deveria estar fazendo. Porque todos nós geralmente iniciamos o ano com uma lista de coisas que nós podemos fazer para esse ano de 2024. Sim ou não, irmãos? Eu estou errado? Não, eu também já fiz minha lista. Né? E aí a gente enche essa lista. Ó, esse ano eu posso ler mais. Esse ano eu posso me esforçar mais na academia. Esse ano eu posso me esforçar mais no estudo. Esse ano eu posso me esforçar mais no trabalho. Eu posso. Mas muito antes de você focar naquilo que você pode fazer, você precisa focar naquilo que você já deveria estar fazendo, que é priorizar o Senhor Jesus. É por isso que eu falei que a análise que nós temos que fazer de um ano para o outro, não é se eu emagreci, se eu entrei no shape, se eu estou indo a caminho do corpo perfeito, ou se eu avancei no meu trabalho, estou ganhando mais, fui promovido, ou se eu consegui ir para a academia tantas vezes no ano. Irmãos, tudo isso você pode fazer, mas não é essa a crise que você tem que ter na virada do ano. Porque na maioria das vezes a nossa crise é essa. Vira o ano e a gente começa a pensar e fala assim, meu Deus, esse ano eu comi tudo que eu não podia. Esse ano eu fiz um monte de coisa e acabei não fazendo nada. De nada adianta se você não olhar e falar assim, esse ano eu avancei mais em Cristo, sim ou não? Essa é a principal reflexão que você precisa fazer, ano após ano. A caminhada cristã não é uma caminhada de retrocesso, é uma caminhada de avanço. Paulo fala que nós estamos avançando na medida da largura, da altura, da profundidade, da varonilidade perfeita. Nós só vamos alcançar a varonilidade perfeita se a nossa caminhada com Cristo for uma caminhada de avanço e não de retrocesso. Porque uma das coisas mais tristes que tem para um cristão, irmãos, é ele chegar no final de um ano, no início de um novo ano, olhar para o ano que se passou e falar assim, eu retrocedi no Senhor. Antigamente eu orava, antigamente eu lia a Bíblia, mas agora parece que eu não faço mais isso. Então nós precisamos ter essa prioridade, irmãos. Em vez de ficar gastando tanto tempo com o que nós devemos fazer, nós precisamos gastar tempo com aquilo que nós temos que priorizar. Então se você tem uma lista, e essa lista pode existir, irmãos, não é que não possa existir, mas até mesmo antes dessa lista, defina as suas prioridades para esse ano de 2024. Porque existe o mandamento mais importante, o primeiro de todos eles, qual é ele? Vamos ver se está na ponta da língua dos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então esse é o primeiro mandamento, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então isso é o primeiro mandamento que foi nos dado. E se nós não priorizarmos esse mandamento na nossa vida, irmãos, nós vamos ficando dando em círculos. E aí às vezes você questiona que parece que a sua vida não está saindo do lugar. Lembra dos irmãos que foram libertos do cativeiro lá do Egito, e eles foram rumo à terra prometida? O que aconteceu com aqueles irmãos? 40 anos, andando em círculo, a vida não sai do lugar. Uma jornada que eles provavelmente cumpriria ela em 6 meses. Mas os irmãos insistiram em não priorizar aquilo que tinha que ser prioridade. E não dar foco naquilo que tinha que ser foco. E eles começam então a andar em círculo. E às vezes a nossa vida está da mesma maneira. Às vezes, ano após ano, nossa vida continua em círculo e a gente não sai do lugar. E a gente está naquele loop eterno, parecendo que a vida não rompe, parecendo que eu não saio do lugar, porque você não está priorizando aquilo que precisa ser priorizado na sua vida, na sua casa, na sua família. O texto lá de Lucas 10, 41 vai contar a história. E essa é uma história que eu gosto de sempre trazê-la para a igreja, porque ela vai ilustrar um exemplo muito nítido de muitas vezes como nós nos movemos na presença do Senhor. O exemplo de Lucas 10, 41 vai contar a história de Marta e Maria. Marta e Maria recebem uma notícia extraordinária, irmãos. Jesus vai ceiar na sua casa. Jesus vai lá almoçar na sua casa. Imagina você receber essa notícia. Jesus está chegando, irmãos.
Jesus vai dar uma passada lá na sua casa. E aí o que acontece? Existem duas reações aqui. Isso exemplifica muito nós aqui, irmãos. Marta sai ansiosa, irmãos. Porque quando ela recebe a notícia que Jesus está chegando, bate ansiedade nela e fala assim: meu Deus, a casa, volta lá no tópico, lá no tema nosso. A casa está desorganizada, eu preciso organizar essa casa, irmãos. Como que eu vou receber o mestre com a casa bagunçada? Está parecendo aqueles irmãos que o pastor vai visitar a casa e ele tem que arrumar a casa inteira, né? Sai botando os problemas debaixo do tapete, sai escondendo um ali, outro aqui. Irmãos, então antes de colocar essa casa em ordem, você precisa primeiro descansar no Senhor. Marta fica desesperada, ansiosa e sai arrumando tudo. E aí o mestre chega e Marta não para, porque Marta tem que fazer tudo da melhor maneira. Marta é ativista, Marta é perfeccionista. E ser perfeccionista, irmãos, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Eu falo isso porque eu sou. É uma bênção, porque você fica agoniado de ver esses papéis esparramados aqui, ó. Mas é uma maldição, porque ao mesmo tempo você fica preso em coisas que você não deveria nem preocupar. E aí então Maria, irmãos, sabe o que Maria faz? Maria senta e contempla o mestre. Maria desfruta da presença, e Marta não, está lá no ativismo e fazendo aquele tanto de coisa. E aí o problema maior, irmãos, é porque Marta quer dar uma ordem para Jesus, e Jesus não recebe ordem, irmãos, é Ele que dá a ordem. Mas Marta se vê no direito de falar assim: mestre, será que o senhor não está percebendo que eu estou aqui igual uma louca trabalhando, enquanto essa aí fica parada sem fazer nada? Aí Jesus, com toda a sabedoria, né, com toda a mansidão, com toda a humildade, Ele fala assim: Marta, Marta, até quando você vai ficar aí fazendo todas essas coisas, enquanto Maria, sim, escolheu a melhor parte? Então, irmãos, escolher a melhor parte é priorizar aquilo que é a prioridade na sua vida. Marta queria compensar todo o tempo desperdiçado em um único momento que o mestre estava na presença, e muitas vezes a gente quer fazer isso, né? A gente vem para a igreja e quer compensar toda a nossa vida de pecado em um único dia. Eu vou fazer tudo para Deus agora. Esse ano de 2024 é o ano que eu vou jejuar, eu vou para o monte, eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia toda. E aí Deus vai virar para você no final do ano de 2024 e vai falar assim: Diego, só desfruta, irmão. Só contempla. Aprende a contemplar, porque eu já morri na cruz por você. Foi eu que fui crucificado. Então nós precisamos entender que muitas vezes, irmãos, o arrumar a casa não é no sentido literal de ativismo, de atividade, de movimento demais. Tudo que Deus quer, Deus não quer uma igreja ativista, Deus quer uma igreja que contempla a sua face, que desfruta da sua beleza, porque quem faz é Ele, não é eu e você. Não é na força do braço. A palavra vai dizer que Paulo chegou lá e plantou. Aí depois veio Apolo, muito tempo depois, e fez o quê? Regrou. Mas quem deu o crescimento? O Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo nesse ativismo religioso dar uma mãozinha para Deus, falar assim: Deus, o Senhor não está dando conta, então eu vou dar um empurrãozinho para o Senhor aqui. Deus nunca perdeu o controle da situação e nunca vai perder. Ele não precisa do seu empurrãozinho, irmão, pode ficar tranquilo. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, sentado à destra do Pai. Ele não precisa da sua forcinha. Agora cabe a nós, irmãos, desfrutar e contemplar, e deixar que o crescimento é Ele que vai dar. Amém, irmãos? Então Marta está nessa condição, irmãos. E nós precisamos entender que a melhor parte sempre é priorizar aquilo que tem que ser prioridade para nós. Tem uma citação, eu acabei não passando para os meninos, que a gente estava envolvido com o batismo, mas presta bastante atenção nessa frase. Nem o serviço para Jesus vale a pena, se for a custo
de Jesus. Eu vou falar novamente, para vocês prestarem bem atenção. Nem o serviço para Jesus vale a pena se for a custo de Jesus. Então, irmãos, nem o serviço que você está fazendo para o próprio Jesus vale a pena se você está sacrificando o próprio Jesus. Por isso que muita gente se frustra com a igreja, porque entra no ativismo religioso e fica naquele pensamento: eu estou fazendo para Cristo, eu estou fazendo para Jesus, eu estou fazendo para Ele, mas está sacrificando o próprio Cristo. A casa está sendo destruída, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para entrar no secreto, não tem mais tempo para orar, porque está cansado, está no ativismo religioso. Então nem todo serviço vale a pena se for a custo do próprio Cristo. Então nós precisamos, irmãos, entender que muitas vezes nós fazemos a coisa certa, mas de maneira errada. Muitas vezes a gente está tentando fazer o certo, mas acaba fazendo de maneira errada, porque os nossos planos não vai revelar quem nós somos, mas sim os frutos que nós geramos. É os frutos que eu estou gerando é que vai revelar de fato se aquilo que eu estou fazendo é o que de fato eu deveria estar fazendo. A melhor forma de você identificar qual tem sido a sua prioridade, presta atenção, a melhor forma de você identificar qual tem sido a prioridade na sua vida, não é o seu checklist completo, com um monte de vezinho lá, concluir. Por mais que seja bom, imagina eu, perfeccionista, irmãos. Se eu chego no final do dia, meu checklist tem uns 3, 4 sem preencher, eu vou ficando agoniado, né? Já vai me dando tremedeira. Mas essa não é a melhor maneira de você identificar as suas prioridades. A melhor maneira de você identificar as suas prioridades, irmãos, é ver os frutos que você está gerando. Quais são os frutos? A árvore ela é conhecida pelos frutos. Os frutos que você está gerando. Há quanto tempo você está numa igreja evangélica? Há quanto tempo você conhece Jesus Cristo? Quantas pessoas conheceram Cristo através de você? Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho através do seu testemunho, irmãos? Ver as pessoas sendo batizadas aqui é maravilhoso, porque essas pessoas estão sendo batizadas através de um testemunho. Eu não sei se vocês sabem, o Eduardo e a Fernanda que estavam aqui batizando a filhinha deles, sabe como que eu conheci o Eduardo, irmãos? Cadê ele? Não está aqui, né? Sabe como que eu conheci o Eduardo, irmãos? Pegando o Uber da minha casa até o aeroporto. Cheio de coisa para fazer, a cabeça atribulada, porque eu estava indo num evento importante, então a cabeça cheia de coisa, mas houve, durante esse trajeto da minha casa ao aeroporto, uma oportunidade de falar do Cristo. Houve uma oportunidade de eu entrar na vida dele com o evangelho das boas novas. E hoje esse irmão que não conhecia Jesus, está aqui não só sendo batizado igual eles já foram, mas batizando a própria filha, com alegria, servindo na casa do Senhor. 2022, Eduardo e Fernanda era líder dos voluntários, fizeram um trabalho incrível aqui nessa igreja. Sabe por quê? Houve uma oportunidade. Então, irmãos, quais são as suas prioridades? Não que o checklist, irmãos, não possa estar preenchido da academia, da dieta, sei lá, do que você achar que faz sentido para você. Você pode e deve, é bom fazer todas essas coisas, irmãos, mas não antes de priorizar aquilo que tem que ser a prioridade na sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que por mais que a gente sirva a Cristo, não adianta eu servir a Cristo se eu estou perdendo a minha própria casa, se eu estou perdendo a minha própria vida. Nós precisamos aprender como servir. Servir a Jesus é Colossenses 3:23. É o lema dos nossos voluntários. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração, não para homens, mas para o Senhor. Então é tudo que fizeres, irmãos, não é só na igreja, é na sua vida, no seu dia a dia, é onde você estiver, tudo que você estiver fazendo, faça para o Senhor. Porque quando você faz para o Senhor, isso demonstra a sua prioridade, a prioridade da sua vida é o Cristo. Então nós precisamos, irmãos, aprender, ainda assim, priorizando Jesus, presta atenção aqui, irmãos, volta aqui. Nós precisamos aprender ainda assim, priorizando Cristo,
a como crescer na carreira profissional, a como expandir a sua empresa. Ainda assim, priorizando o Cristo, nós precisamos aprender sobre essas coisas. E como nós fazemos isso? Essa é uma resposta importante para você, porque se eu chegar até você, você que é um empresário, e se eu virar para você e perguntar assim, qual é o foco para você esse ano? Provavelmente você vai falar assim, expandir a minha empresa, crescer o meu negócio, abrir uma nova unidade da minha empresa, contratar mais funcionários. Essas são suas metas pessoais, empresariais, e que bom que você tem. Agora você precisa entender como priorizar o Cristo e ainda assim cumprir todas essas coisas. O Senhor nos deu duas ordenanças muito claras nas Escrituras. A primeira delas é, ide e fazei discípulos de todas as nações, amém? A segunda dela é, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, por onde fores, por onde passares, pregue o Evangelho a todo tempo, fora de tempo. Então agora ficou mais fácil essa resposta, irmãos. Como que eu vou crescer profissionalmente? Como que eu vou expandir a minha empresa e ainda assim priorizando o Senhor? Faça discípulos lá no seu trabalho. Pregue o Evangelho lá no seu emprego. Pregue o Evangelho lá na sua empresa. Mostre Jesus, apresente Jesus para essas pessoas que caminham com você. Lembra que eu falei que você passa mais tempo no seu trabalho que com a sua família muitas vezes? Você tem uma excelente oportunidade de apresentar o Cristo para essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, a família Fluir, essa congregação local, essa expressão da igreja do Senhor, ela nasceu no escritório meu que ficava ali na T10. Nós reuníamos, muito antes de reunir em algum prédio, reunir em algum local, nós reuníamos lá no meu escritório. Eu reunia todo mundo que trabalhava lá, juntava mais um povo, chamava mais outro povo e falava assim, gente, vamos fazer um culto aqui? E a gente fazia um culto, e fazia outro culto, e outro culto, até o ponto que esse negócio foi tomando uma forma, foi tomando uma proporção que a gente entendeu e discerniu no Senhor que aquilo ali era uma igreja. Então faça, irmãos, da sua empresa uma extensão da igreja, faça do seu trabalho um campo missionário, aí sim você vai estar priorizando o Senhor Jesus nesse ano de 2024. E pode ter certeza, irmãos, que Ele tem a boa, a perfeita, a agradável vontade para vocês. E se for da vontade dEle você ser promovido, sim ou não, é Ele que tem que saber. Só flua nas prioridades do Senhor e deixa que o resto, o que a palavra vai dizer? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Priorizar Jesus é obedecer Jesus. Repita assim comigo, obedecer. Nós temos uma certa dificuldade de obedecer, né, irmãos? Nós já nascemos com essa natureza da rebeldia, né? Uma criança, irmãos, a coisa mais difícil que tem é você fazer com que ela te obedeça, irmão. E aí você pode ser PhD no que for aí, ó. Você pode ser PhD na paternidade, e ainda assim é uma dificuldade, irmãos. Existe até algumas técnicas, né, que aí a gente fica estudando para ver como é que faz. Se você chega na criança e fala assim, ó, minha filha, chegou na hora de jantar, vamos jantar. Ela vai falar assim, não quero. Aí você vai falar assim, tem que comer. Então nós já temos essa natureza, aí vem as técnicas que falam assim, você nunca pergunta se ela quer ou não. Você vai falar assim, ó, minha filha, agora é a hora do jantar. Você quer comer no prato, com a colher, com o garfo, ali, tá? Então você tem que dar opções, porque se você perguntar sim ou não, ela sempre vai falar o não. Sempre. Chegou a hora de tomar banho. Não, quer não. Chegou a hora de dormir. Que criança que quer dormir, irmãos? Me conta o segredo aí. Não pode dar melatonina para a criança, não? Então, nós já temos essa natureza da rebeldia, irmãos. De ser desobedientes desde a nossa infância. E aí sabe o que é o problema? É que a gente vai crescendo e se tornando adulto. Aí o problema é que quando a gente se torna adulto, a gente acha que é dono da razão. Porque quando a gente é uma criança, a gente fala não, mas é o não da inocência. É o não da falta de sabedoria. Aí a gente cresce, o problema é que a gente acha que é dono da razão. E agora eu falo não porque eu sou desobediente, mas eu tenho minhas convicções. Então nós precisamos, irmãos, voltar a ser obediente. Você prioriza o Senhor quando você obedece aquilo que Ele manda fazer.
Existiu ali na parábola, né, do homem prudente, o homem imprudente. Ali mostra a obediência e a desobediência. Mateus 7:24 vai falar do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E depois vai falar do homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. O insensato. E aí o que aconteceu com aquele que edificou a sua casa sobre a areia? Veio a chuva, veio os ventos, veio a tempestade e a casa não suportou, irmãos. Agora aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, mesmo com os desafios, mesmo com as crises, ela suportou. Sabe quem que é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha? É aquele que ouve a palavra do mestre e as pratica. É aquele que ouve as instruções do mestre e as obedece. É aquele que ouve as escrituras e as obedece. Irmãos, minha esposa comprou a Bíblia 365, né? Faça isso. Se você quer pôr uma meta no seu ano de 2024, compre essa Bíblia. É uma Bíblia que ela já vem pronta. Página 1 é o que você tem que ler no dia 1. Depois página 2 é o que você tem que ler no dia 2. E assim vai, 365 dias você conclui a Bíblia. Aquele que ouve a palavra e a pratica, esse é o prudente. Agora o imprudente, irmãos, é aquele que insiste em ouvir a palavra e não praticar, em não obedecer. E aí sabe o que acontece? Crise atrás de crise. Vem os ventos, vem tempestade, te destrói, te derruba. E aí você fica se questionando, mas Deus, o que está acontecendo? Eu sou fiel na igreja. Eu sou fiel nos meus dízimos. O que está acontecendo que ainda assim parece que nada está dando certo na minha vida? Sabe o que está acontecendo? Você é teimoso. Você teme em ouvir a palavra de Deus e não obedecer. Luciano Subirá escreveu uma citação, nós não vamos colocar lá, mas olha só, eu vou ler ela para você, você presta bastante atenção. Você pode conhecer os segredos mais profundos da Bíblia, pode ser um teólogo de mão cheia, mas ainda assim não caminhar no mesmo nível de uma pessoa que obedece os princípios mais simples das Escrituras. Irmãos, então você pode ser um profundo conhecedor das Escrituras, você pode ter aí centenas de versículos decorados na cabeça, você pode até ser um bom teólogo, mas ainda assim você não caminha no nível de uma pessoa que obedece os princípios mais simples que as Escrituras nos ensinam. Então, a obediência é uma das formas de você demonstrar que você está priorizando o Senhor Jesus na sua vida. Mas nós, infelizmente, amamos dar desculpas, né? E a gente vive dando desculpa, mas pastor, eu não estou tendo tempo. Eu recebi um texto essa semana, talvez eu vou ler ele no final, vamos ver como que vai ser aqui. E esse texto mexeu muito comigo, falando sobre o tempo. Porque uma das nossas maiores queixas é sobre o tempo. 2023 passou rápido, sim ou não, irmãos? Pô, parece que não deu nem tempo de pensar, acabou. 2023 passou num piscar de olhos, irmãos. Esses dias a gente estava arrumando o Réveillon de 2022, 2023. E de repente a gente já estava arrumando o 23, 24. E amanhã nós já estamos arrumando o 24, 25. Não acho que o tempo vai diminuir, ele vai acelerar. Essa rotina louca que o mundo está trazendo para nós cada dia mais, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de atualização, cada vez mais o tempo vai se encurtar, vai parecer que não tem mais tempo para nada. Então a nossa maior desculpa é a falta de tempo. Mas na verdade isso é uma grande mentira, irmãos, que nós contamos para nós mesmos. Sabe por quê? Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. E o bom é que o tempo é um bem que nem o dinheiro pode comprar. É um ativo que não tem como comprar. O rico, o pobre, todo mundo tem o mesmo tempo. Agora, por que algumas pessoas conseguem organizar o seu tempo e outras não? Porque elas conseguem dar prioridade. É tudo uma questão de priorizar as coisas na sua vida. Porque nós estamos sempre reclamando pela falta de tempo.
mas nós sempre temos tempo para colocar o WhatsApp em dia, para colocar as redes sociais atualizadas, para atualizar aquela série de 20 capítulos, com 40 episódios cada capítulo. E aí você leva semanas e semanas para concluir, mas você conclui. Então, falta de tempo, irmãos, não pode ser uma desculpa. Isso é falta de prioridade. Inverte isso aí na sua mente. Toda vez que você notar que você está sem tempo, para respirar e fala assim: na verdade eu estou sem prioridade na minha vida. Esse é um exercício que eu tenho tentado desenvolver na minha vida, irmãos. Dia após dia, toda vez que eu falo assim: cara, que dia corrido, eu não tive tempo para nada. Aí eu paro para refletir e eu começo a perceber que não foi falta de tempo, mas foi falta de prioridade. Quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, eu te garanto que você sempre vai ter tempo para Ele. Mas é tudo uma questão de prioridade. Existe uma frase de Smith Skolfwolf, é esse nome estranho aí mesmo. Ele diz o seguinte: eu nem sempre oro por 1 hora, mas eu nunca passo 1 hora sem orar. Eu nem sempre oro por 1 hora, mas eu nunca passo mais do que 1 hora sem orar. É uma boa prática para nós, né? Coloca o seu relógio para despertar de hora em hora. Nem que você seja grato. Deu 1 hora, apitou, fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela minha vida. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Graças te dou, em nome de Jesus. Amém. Não é a duração da sua oração, não é a intensidade da sua oração que vai determinar o seu nível de prioridade, mas é de fato a sua intencionalidade de sempre estar com Ele, sempre estar na presença dEle. Então tudo é, irmãos, como você tem priorizado o seu dia, como você tem priorizado as coisas na sua vida. Não que você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta, irmãos. Eu gosto de fazer, eu gosto de ver uma série, eu gosto de ir à academia. E quem disse que a academia também não possa ser um campo missionário? Pode, irmãos, mas depende muito. Hoje em dia ir para a academia é um risco muito grande. Sabia disso? Vocês já notaram como que as mulheres têm ido para a academia? Vocês já notaram como que os homens têm ido para a academia? Então ali se tornou uma vitrine de amostragem do corpo humano. Então, muito cuidado com a academia pela qual você está frequentando. E muito cuidado, e eu falo isso com muito zelo, irmãos. Por quê? Porque às vezes você está... Lembra que a gente faz as coisas certas de maneira errada. Ir para a academia é certo? Claro. Está aqui minha esposa, cardiologista, bota todo mundo para ir para a academia. Tem que malhar. Né, Flávio? Flávio ficou 1 semana entrevado. Aí. Ué, agora que ele está dando conta de andar, foi no consultório, o negócio deu ruim, falou: tem que ir para a academia. Aí foi com o Pedro está marombado, rapaz. Você tem que ir de leve. Aí. Ficou 1 semana, travado. Então é importante, irmãos, mas não fazer a coisa certa de maneira errada. E qual é a maneira errada? O certo é ir cuidar da saúde. Sim, igreja. Deixa eu te falar uma coisa, um crente que é forte na saúde, um crente que é firme na saúde, na vitalidade e firme no espírito, irmão, ninguém para ele. Porque não adianta nada você ser forte no espírito e o templo aqui está desgastado, está cansado, você não aguenta ficar meia hora aqui em cima pregando, você já está morrendo. Então você tem que estar com a saúde em dia. Agora entenda uma coisa, não é fazer o certo de maneira errada, porque hoje em dia, irmãos, ir para a academia se torna um grande risco para um cristão. Então você tem que analisar muito bem aonde você está frequentando, qual a intenção de frequentar aquele lugar, porque realmente se torna um ambiente perigoso. E no livro, Tomando Decisões, segundo a vontade de Deus, o autor vai citar que antes de qualquer decisão que nós devemos tomar, e essas decisões estão nas menores coisas, irmãos, é isso que eu acho incrível no livro, é porque não é só decisões grandes, até mesmo ir para a academia, você deve priorizar algumas coisas, porque olha o quanto nós somos egocentristas, nós olhamos para nós, eu vou para essa academia porque os aparelhos são os melhores, eu vou para essa academia porque os personal são os melhores, irmão, isso é uma decisão de um ímpio, de um não crente. Uma decisão de um crente é: essa academia tem coisas que vão me afastar do evangelho,
as músicas que toca, as pessoas que frequenta, as mulheres nuas, os homens pelados. É assim que você toma uma decisão segundo a vontade de Deus. Sim, essa academia tem tudo isso, então ela nem pode ser uma hipótese para mim. É assim que um crente toma uma decisão. Tem alguma coisa que beira a ilegalidade, isso não pode ser uma opção na minha vida cristã. Nenhuma hipótese na minha vida cristã. Leia o livro, irmãos, porque melhor do que eu falar, é um pastor presbiteriano que pastoreia uma igreja há 30 anos, ficou 20 anos estudando sobre esse tema para poder falar para você, que é um cabeção desobediente. Então leia, porque muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. Então leia, aprenda, expanda a sua mente, e você vai ver como ele ensina um crente a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Eu estou dando um pequeno exemplo de uma academia, irmãos, mas são tantas coisas na nossa vida. A nossa vida é feita de decisões 24 horas por dia. Existe uma outra citação que diz assim: se eu não estou acordando faminto para me encontrar com Jesus, algo de errado está acontecendo. Talvez eu ainda não enxerguei quem Jesus é. Irmãos, que nesse ano nós possamos priorizar Jesus como a primeira coisa no nosso dia, como a primeira coisa na nossa vida. Na maioria das vezes, isso aqui é uma grande dificuldade para nós. A gente já acorda com isso aqui despertando, automaticamente a gente já parte para um WhatsApp, que do WhatsApp a gente já parte para um Instagram, e aí vai embora. Aí você já se perdeu durante o dia todo, preso nesse universo de coisas que roubam a sua atenção. Mas se eu não acordar faminto para me encontrar com Jesus, algo de errado está acontecendo, irmãos. Saia daqui, irmãos, sabendo disso, algo de errado está acontecendo. E muitas coisas, irmãos, nesse meio louco que nós estamos vivendo, tem nos feito escolher a pior parte, não a melhor parte. E tem muita coisa que está nos travando. Está nos travando de priorizar a Cristo. Está nos travando de avançar na nossa caminhada. Cristo venceu o inferno, Ele venceu a morte. Se Ele já venceu o inferno, se Ele já venceu a morte, se eles já foram derrotados, quem que pode te parar, irmãos? Não há nada que pode te parar. Então pare de deixar o medo te parar. Para de deixar as desculpas esfarrapadas te parar. Porque quando você dá desculpa, isso mostra para mim, para Deus, para os irmãos ao seu redor, que é falta de prioridade, não é falta de tempo, é mais falta de vergonha na cara do que prioridade, irmãos. Irmãos, é muito mais falta se a gente for analisar a nossa vida. Faça isso, faça esse exercício, para no final do dia e começa a refletir sobre tudo que você fez. Você vai falar assim: rapaz, eu sou cara de pau mesmo, né? Eu estou tentando mentir para Deus que vê todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente, e eu estou tentando enganar Ele falando que eu não tenho tempo. Eu estou tentando enganar Ele, falando que o dia foi corrido, sendo que Ele está lá vendo todas as coisas, e Ele viu quantas vezes você teve tempo para ir nas redes sociais, Ele viu todas as vezes que você teve tempo para ficar sem fazer nada, Ele viu todas as coisas que você gastou tempo com coisas fúteis. Então, se a gente parar no final do dia e olhar, a gente vai refletir e vai falar assim: meu Deus, eu sou muito cara de pau mesmo. Então não deixe as desculpas, não deixe também a culpa te frear, irmãos. Porque muitas vezes a gente está olhando para nós e falando assim: eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Irmãos, quando você acha que você não é digno, você está anulando todo o sacrifício que foi feito na cruz. Toda vez que você acha que você é pecador, toda vez que você acha que você é muito sujo, toda vez que você acha que você não é digno de entrar na presença do Senhor, é a mesma coisa de você estar olhando e falando: a cruz não foi suficiente para me sarar, para me curar, para me libertar, para me limpar. Então não faça isso, irmãos, independente da culpa que existe. Ela foi lançada na cruz, independente da sujeira, independente do pecado, você é sim digno, porque não é por você, mas é por Cristo Jesus, que morreu em seu lugar, e hoje você está com a pele do Cordeiro sobre você, você está revestido pelo Cordeiro. Então Deus não olha para você e vê os seus pecados, mas Ele vê um filho amado. Às vezes o que tem te parado é a ansiedade, irmãos, e nós vivemos ansiedade. Essa era é uma era da ansiedade.
Mas ansiedade nada mais é, e também mais uma vez na citação do nosso bom livro, Tomando Decisões, segundo a vontade de Deus, ele vai falar que a ansiedade nada mais é do que falta de fé. Pesado, irmãos? É pesado. Eu sou ansioso. Não mais, né? Porque agora eu entendi que ansiedade é falta de fé. Então eu tenho buscado cada vez não ser mais. Ansiedade nada mais é. Por que ansiedade é falta de fé? Porque ansiedade, você fica ansioso por aquilo que vai acontecer, certo? E o que é fé? Fé é a convicção do que não aconteceu ainda. Então, a ansiedade anula a fé na sua vida. Porque a ansiedade é querer fazer dar certo aquilo que ainda não aconteceu, querer um resultado daquilo que ainda não veio. E fé é descansar, é estar confiante, convicto nas coisas que ainda não aconteceram. Então, irmãos, nós não podemos sofrer com ansiedade. 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 6,33, e todas, diga assim, todas, as coisas serão acrescentadas, irmãos. E quando ele fala todas, é todas mesmo. Você pode sim ser um advogado de renome, irmãos. Você pode ser um engenheiro de renome, um dentista de renome, um médico de renome, um empresário renomado na cidade. Não tem problema, Deus não tem problema com isso. Mas nada disso adianta se o seu coração não está queimando para falar das boas novas quando alguém demole. Deu mole, irmão, você tem que estar pronto para falar das boas novas, para pregar o evangelho das boas novas. Deus vai usar sim de oportunidades, Ele quer sim te colocar na mesa de pessoas grandes dessa cidade, para que você seja um instrumento lá no meio dessa galera. Mas de nada disso adianta se o seu coração não está queimando, irmãos. O seu coração precisa estar queimando. Faça do seu trabalho um ambiente missionário. Faça do seu trabalho uma extensão da igreja, irmãos. Eu falo isso, irmãos, porque eu e a minha esposa, nós temos isso tanto como prática de vida, irmãos, que se torna algo natural. Está aqui Lucas e Rani, fruto de convívio de trabalho. Está aqui Eduardo e Fernanda, foi fruto de convívio de trabalho. Bruno e Gabi, que não está aqui hoje porque ganharam o neném, fruto de ambiente de trabalho. Alex e Larissa, que sempre está aqui com as duas criancinhas, que cuida do café da manhã, fruto de ambiente de trabalho. Pessoas que nós falamos de Jesus, Vini e Jéssica, fruto de ambiente de trabalho. Pessoas que na forma mais natural do mundo, quando deu oportunidade, quando deu mole, nós entramos com o evangelho. Nós pregamos o evangelho de Jesus, nós falamos das boas novas, e essas pessoas então tiveram encontro com Jesus, e se apaixonaram por Ele, e querem buscar cada vez mais, e mais, e mais. Então, irmãos, muito antes de você pedir esse ano, Senhor, me promove no meu emprego, Senhor, me faça ser um empresário bem-sucedido, Senhor, me faça conquistar aquele concurso público, porque tudo isso Deus não tem nenhum problema, irmãos, em te dar, porque todas as outras coisas Ele vai acrescentar, mas muito antes disso, você precisa pedir para Ele, Senhor, queime o meu coração, para que eu esteja preparado, para quando alguém demole, eu entrar com o evangelho, com a semente do evangelho, para que eu lance a semente do evangelho. Essa é a prioridade que nós precisamos ter para esse ano de 2024, estarmos com o coração queimando. A casa precisa estar organizada, irmãos, e muitas vezes essa casa é você. Precisa alinhar suas prioridades, precisa arrumar essa casa, por mais que esteticamente você aparente estar tudo arrumado, mas por dentro está uma bagunça, por dentro está tudo sem prioridade, você está sempre resolvendo urgências, emergências, mas nunca dando atenção para aquilo que é prioridade. Se a gente não organiza a nossa vida, irmãos, existe uma historinha que diz o seguinte: o irmão passou na igreja, viu a tomada ali, toda preta, sabe quando é que as tomadas dão um curto-circuito e fica preta? Aí ele passou, viu a tomada toda preta e falou assim, uai, esse negócio estranho aqui, mas isso aí não é uma urgência, vamos deixar isso para depois. Aí de repente, irmãos, ele olha para a tomada novamente e
aquele que era um preto começa a ficar a parede inteira preta. E ele fala assim: rapaz, esse negócio está começando a se tornar urgência, mas ainda assim eu estou muito corrido, depois eu resolvo isso aqui. Aí de repente ele está lá na casa dele, ele recebe uma ligação: ô meu amigo, a igreja está pegando fogo. Aí se tornou uma emergência. Aí sabe o que ele tem que fazer? Ligar para o bombeiro, vai lá apagar. Só porque se você ficar vivendo de apagar emergência, você nunca vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. O Senhor deu o sinal, a tomada ficou pronta, já tinha que ter ido lá resolvido. Não deixe aquilo que é algo rotineiro se tornar emergências na sua vida. Não deixa para você dobrar os joelhos desesperado, falar: Senhor, esse ano agora eu vou fazer uma campanha, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou orar porque eu estou com câncer. Esse ano, Senhor, eu vou fazer uma campanha porque eu fui demitido, e eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, pelo amor de Deus, eu vou buscar o Senhor intensamente. Não deixe as coisas que deveriam ser prioridades se tornarem coisas emergentes, urgentes na nossa vida, para a gente acordar e falar assim: eu preciso. Porque eu garanto para você, se você estiver atento àquilo que é prioridade na sua vida, você vai ouvir a voz do Senhor. E aí você não vai precisar esperar nada na sua vida se tornar uma urgência. Você não vai ter que esperar nada na sua vida se tornar emergência para você alinhar o propósito, arrumar a casa. Então faça isso antes que aconteça uma urgência na sua vida, antes que aconteça uma emergência na sua vida. Organize a casa. Coloque a casa em ordem. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa manhã. E eu quero orar com vocês. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. E nós vamos orar, irmãos, nessa manhã. E eu quero fazer uma oração intencional com vocês. Nós vamos orar especificamente para aqueles que querem, nesse ano de 2024, iniciar o ano. Porque nós ainda estamos no início, é dia 7. Engraçado, né? Que dia 7, eu nem sabia que hoje era dia 7. Dia 7 é o número, segundo as Escrituras, o número perfeito. Também conhecido como número de Deus, né? Então olha que bênção. Então que nesse dia você possa escolher a melhor parte. Assim como Maria escolheu a melhor parte. Então eu quero orar por você, para que você tome a decisão, nessa manhã, de escolher a melhor parte. De escolher de fato, desfrutar nesse ano de 2024 da melhor parte daquilo que Deus tem para você. Se coloque de pé. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos, Espírito Santo. Obrigado pela palavra, pela mensagem. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por nos exortar. Obrigado por nos ensinar, obrigado porque a Bíblia ela é completa, não falta nada, ela não precisa de uma atualização, porque ela é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Ela não precisa ser atualizada, revitalizada, porque quem nos direciona é o Espírito que habita em nós. Então muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos dado discernimento para ler as Escrituras, para discerni-la, para aplicá-la, para viver segundo as Tuas Escrituras nos orienta. Mas ajusta nessa manhã, Deus, as nossas prioridades. E eu me incluo nesse pacote, Deus. Nos inclui nesse pacote, Deus, para ajustar as prioridades nessa manhã. Que nós não vemos viver mais um ano como foi o ano passado, mas nós vemos viver esse ano, um ano de avanço, mas não só de avanço profissional, por mais que ele venha, Deus, porque isso é o tudo que o Senhor acrescenta, mas um avanço em buscar o reino, em buscar a justiça, porque é Ele que nós precisamos buscar em primeiro lugar. Então nos encoraje, Espírito Santo, nessa manhã, nos impulsiona, Espírito Santo, nessa manhã. Nos faz como flecha rumo ao alvo. Uma flecha ela não volta atrás. Uma vez que ela foi lançada, ela só avança. Então o que nós vemos ser, ó Pai, como uma flecha que foi lançada. E que nós possamos avançar na medida da profundidade, da largura, ó Pai, da altura, do aprendizado, ó Pai. Que se for necessário, que o Senhor nos pode, faça uma poda necessária, Deus. Toda boa árvore, para ela ser frutífera, ela precisa passar pela dor da poda.
Toda boa árvore, para ela produzir bons frutos, ela tem que passar pelo processo de ser podada, de ser aperfeiçoada, de ser melhorada. Toda construção, ela passa pelo dissabor, de quebradeira, de sujeira, mas no final vem a boa parte, no final você desfruta do resultado. Então, Espírito Santo de Deus, que nessa manhã nós possamos escolher a boa parte. Enquanto os irmãos do louvor vai louvar, eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que quer nessa manhã tomar a decisão de viver a boa parte. Senhor, nessa manhã eu decido viver a melhor parte. Saia do seu lugar e, como ato profético, nós iremos orar nessa manhã. Nós iremos orar como igreja, nós iremos orar intercedendo, ligando no céu, ligando na terra. A nossa confiança está em Ti, Deus, somente em Ti, somente no Senhor, ó Pai. Eu vou construir minha vida, Tu és meu fundamento. Ele é o fundamento, Ele é a rocha principal, Ele é o único fundamento nas nossas vidas. Senhor Jesus, eu oro nessa manhã, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que desceu do céu, os céus foi aberto, o Espírito desceu, o Espírito que habita em nós, que nesse ano de 2024, o Senhor tenha total liberdade para tomar o controle total das nossas vidas, assim como Cristo orou no Getsêmani: Pai, passa-te de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Que nesse ano de 2024 essa seja a nossa oração. Deus, livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai, dos dias ruins, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade, porque ela é boa, porque ela é agradável, ela é perfeita, é debaixo dos teus decretos, os seus desígnios que eu quero viver. Pai, em nome de Jesus, nos leva a pastos verdejantes, nos leva a um caminho suave, ó Pai, na tua presença, porque mesmo que o fardo exista, ele é leve, ele é suave, quando estamos no Senhor. O Senhor é aquele que renova as nossas forças, a ponto de corrermos e não nos cansarmos. Então, mesmo que a gente corra, mesmo que a vida seja uma correria, mas que a gente não venha nos cansar, porque estamos no Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Morada do teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Aleluia, Deus. É isso, Jesus. Arruma essa casa que está bagunçada, coloque em ordem essa casa que está desarrumada. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Aleluia, Deus. Muda, Senhor, muda as coisas de lugar. Muda, Deus. Tira coisas que precisam ser tiradas. Remove coisas que precisam ser removidas. Tenha o espírito de ousadia nessa manhã. Tenha o espírito de ousadia de apresentar ao Senhor suas fraquezas, suas debilidades, falando assim: Senhor, tira de mim, isso não pertence mais a mim, me livra, me tira desse lugar. Espírito Santo, tens liberdade, liberdade aqui, Espírito de Deus, Tem liberdade aqui, Espírito Santo. tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as Aleluia. coisas de lugar. Aleluia, Jesus. Que a nossa prioridade, irmãos, que a nossa prioridade seja o Cristo, irmãos. Presta atenção aqui. Uma coisa muito importante que nós carregamos. Pode se sentar se você quiser, mas presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu não sei você, mas parece que a pele da gente começa até a queimar, né? Então não perca isso, irmãos. Isso é um ambiente. Isso é um ambiente que é gerado. Um ambiente espiritual, irmãos. É um ambiente espiritual onde esse corpo físico, esse corpo humano, ele não vai suportar. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Nós precisamos priorizar Jesus, irmãos. Quantas vezes nós estamos cultuando ao Senhor, irmãos? Nós estamos na casa de Deus, mas nós já estamos muito mais ligados lá fora do que aqui dentro. Nós estamos muito mais preocupados com as coisas lá de fora do que com as coisas aqui de dentro, com as coisas do Senhor. Nós estamos muito mais preocupados, irmãos, aqui agora, nesse momento, com o almoço que nós vamos ter que almoçar. Não que ele não seja importante, irmãos, e que bom que ele tenha um almoço em comunhão, em família. Mas deixa eu dizer a você, irmãos, esses dias eu conversando com um irmão, e aí ele falou assim: nossa, parece que antigamente, pastor, os demônios manifestavam, né? Era um negócio assim, né? Na igreja, manifestava demônio, era um trem assim meio... O que aconteceu? É óbvio, irmãos, que a gente entende que Deus trabalha tempos, estações. Talvez essa foi uma estação necessária para a igreja, para a edificação da igreja. Mas uma grande verdade que nós precisamos também se atentar, irmãos, é porque os irmãos de antigamente priorizavam muito mais ao Senhor, irmãos. É inquestionável, se você olhar para os nossos pais na fé, irmãos, o quanto esses homens tinham sede de Deus. O quanto esses homens, essas mulheres tinham sede de Deus, irmãos. Quantas histórias nós já ouvimos de cultos que começaram e não acabavam. Teve agora recentemente, lá na escola, com os universitários, lá nos Estados Unidos, uma reunião, irmãos, de jovens universitários, que começou e durou meses. Imagine, irmãos, a gente começar um culto e a gente não conseguir encerrar esse culto, irmãos. Tem gente que vai falar assim: misericórdia, eu preciso ir embora, eu tenho que resolver um monte de coisa. Você pode ir, irmãos,
quem permanece é o Espírito Santo de Deus sempre. Mesmo que você vá, Ele vai contigo. O culto não é só nesse templo de 4 paredes. O culto, ele acontece onde há comunhão entre os irmãos, onde há partir do pão, onde há doutrina, onde há oração. Então o culto que eu estou sugerindo a você, que ele não encerre, não é esse culto físico e tradicional, onde a gente tem um início, um meio e um fim. É o culto racional que você presta ao Senhor. Então vá para a sua casa, irmãos, mas não deixe o culto encerrar. Essa celebração, ela se encerra, mas o culto pode continuar aonde você vai estar. Lá na sua casa, com seus familiares, com a sua família. Antes de partir o pão ali, a ceia, o almoço que vocês estão preparando ou pensando em preparar, ore a Bíblia, ore a palavra de Deus, ministre ao Senhor, ofereça esse alimento ao Senhor, como uma ceia ao Senhor, irmãos. Nós precisamos voltar a priorizar os nossos encontros. A gente tem priorizado muito encontro de comunhão, muito encontro de partir o pão, mas pouco encontro de oração e doutrina. É por isso que antigamente você via falar, irmãos, de uma igreja forte, aonde o demônio batia em retirada. Hoje o demônio senta dentro do culto, assiste o culto, dá glória a Deus, levanta e ainda vai embora. E domingo que vem ele volta. Misericórdia, pastor. É verdade, isso acontece, irmãos. Ele senta dentro da igreja, participa do culto, e ainda solta um monte de seta nos irmãos. Então uma igreja forte é insuportável que o maligno permaneça. Aonde chega a unção, o jugo é quebrado, irmãos. Então que nós possamos nesse ano de 2024 priorizar a nossa vida em Cristo e viver milagres, proezas, prodígios extraordinários, e falar assim como Paulo fala aos Coríntios: a minha palavra, a minha pregação já não consiste mais em sabedoria humana, nem palavras persuasivas, mas em poder e demonstração do Espírito Santo de Deus. Que essa seja a nossa meta para esse ano, que esse seja o nosso desejo para esse ano de 2024. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé. Eu quero encerrar essa reunião, mas o culto, irmãos, não encerre ele, continue ele. Entregue ao Senhor o seu dia. Esse é o dia do Senhor, irmãos. Esse é o dia pelo qual você estabeleceu para ser o dia do Senhor. Então faça de fato esse dia ser o dia do Senhor. Para nós encerrarmos, eu quero deixar aqui, coloca para mim, Pedro. Aqui está o nosso QR Code. Se você quiser contribuir com essa casa, irmãos, faça isso porque você entendeu a palavra de Deus, não porque um pastor está falando, é porque está na Bíblia, irmãos. Se está na Bíblia, é disciplina, é doutrina, é princípio, e nós fazemos por princípio, por amor ao Senhor, por amor à obra, pelo evangelho que está sendo pregado e que vai se expandir pela terra. Então está aqui o QR Code, tem CNPJ, você faz como ficar melhor para você, irmãos. Lá no final tem gasofilasto, tem maquininha de cartão, tudo que hoje em dia pode se oferecer para facilitar para os irmãos. Então faça, não por obrigação, nem por barganha com Deus, irmãos. Lembra de Marta? Marta chega para Jesus e fala assim: Jesus, você não está vendo Maria aí parada? Marta querendo dar uma ordem para Jesus. Então você não oferta, nem dizima, para jogar na cara de Deus, falar assim: ó Senhor, está aqui, ó, meus dízimos e as minhas ofertas, agora me retribui. Não é assim que funciona, irmãos. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa do seu coração. Agora, um coração convertido entende que você converte por completo, inclusive o bolso, inclusive as finanças, porque tudo que você tem não é seu, você é um mordomo do rei. E o rei um dia voltará para prestar contas. Seja um bom mordomo, irmãos. Amém? Então faça com amor, que o Senhor multiplique, abençoe, transborde sobre a sua vida, na medida recalcada que Ele tem para você. Amém? Na medida equilibrada que Ele tem para você. Que a graça
que a paz, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você e com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas por todo sempre, até que Cristo volte, e Ele vai voltar. Nós cremos nisso em nome de Jesus, amém. Vá em paz, tenha uma semana de bênçãos. Te vejo aqui na quarta-feira. Todos vocês, ao final tem uma lembrancinha para você que nos visita, você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, passa lá, pega uma lembrancinha, você é muito bem-vindo, volte mais vezes, e nós amamos receber vocês, tá bom? Vá em paz, não saia sem abraçar as pessoas, sem cumprimentá-las. Boa semana! O teu